Vocês conhecem essa história. Saul, o rei Saul, faz um anúncio convocando um guerreiro para lutar contra o gigante Golias, dizendo que ele vai ter, se ele ganhar, isenção de impostos, vai casar com a sua filha, só benefício bom. Ele esperava que os melhores guerreiros, os mais fortes, os mais capacitados aparecessem, e quando apareceu foi o Davi, um franzino, um jovem, um pastor de ovelhas, que não tinha experiência em combate. Então foi aí que Saul disse, 1 Samuel capítulo 17, no verso 33. Respondeu Saul, você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele, um guerreiro desde a mocidade. Saul, o rei Saul, que também era experimentado em batalha, sabia que estava levando Davi direto para a morte. Um menino desse não teria condição de enfrentar um gigante Golias. Mas Davi contava os seus feitos também. Dizia, olha, eu quando estava lá cuidando das ovelhas, aparecia um leão, eu lutava contra o leão e vencia. Aparecia um urso, eu lutava contra o urso e vencia. Confia. Manda para mim que eu resolvo. Eu sei construir essa obra, né? De vez em quando eu tenho que contratar uns pedreiros aqui para casa para reparar, para construir alguma coisa, para resolver uma situação. E cada dia que passa, o amigo sabe, tá mais difícil achar um pedreiro de verdade, né? E até parece que eles estão ficando mais velhos, que a nova geração não quer ser pedreiro não. Só tem pedreiro acima de 50 anos. Aí, quando eu recebo novo, eu encontro alguém, pergunto ali, pergunto aqui, o indivíduo chega para mim e coloca as suas qualificações. Eu sou pedreiro desde criança. Eu já fiz muita obra, sabe aquela rua, aquele prédio que tem naquela direção lá, fui eu que fiz. Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sei também pintar se tu precisar, eu sei fazer a fiação elétrica, eu faço tudo, rapaz. Você escuta aquele discurso, às vezes nem dá para acreditar muito no shape do cidadão, mas você diz assim, ele está dizendo que faz, ele está dizendo que ele respondeu ao meu anúncio, e muitas vezes é o que acontece, não só como pedreiro, mas com vários tipos de serviço que você contrata. Você deixa então o cidadão fazendo a obra e vai cuidar da sua vida. Você tem um trabalho para fazer. Só que aí você volta, né, na empreita, às vezes é mais de um dia, né? São 3, 4 dias. Você volta no final do dia e está tudo errado. Ele não obedeceu o projeto, não fez como você disse que tinha que fazer, inventou umas coisas da cabeça dele, parou de trabalhar porque disse que estava faltando coisa X e coisa Y de material que ele já tinha te pedido antes e você já tinha trago o suficiente, sujou tudo, a parede ficou torta. Aí você diz assim, meu Deus, eu achei que ele sabia fazer, mas quando eu deixei ele cuidar do Golias, ele destruiu tudo, lambuzou tudo, não fez nada direito. Aí o que você faz? Agora eu preciso ficar junto dele, não tem mais como, né? Eu tenho que ficar aqui pastorando a obra. Aí eu deixo de trabalhar, deixo de fazer minhas coisas para passar o dia olhando a obra. Olhando, veja, não, o muro não é assim não, você está fazendo errado, faça desse jeito. E aí eu começo a ser o olho do pedreiro, a visão dele. Meu amigo, tá deixando tudo sujo aqui, rapaz. Isso aqui não é... isso aqui você vai sujar isso aqui. Quem vai pintar isso aqui depois? Vamos botar aqui um jornal, vamos fazer um negócio direitinho. Começa a ensinar ele a se arrumar, a se limpar, a ele construir direito. Aí no final da obra, ele entrega a obra. Mas foi ele que fez? Foi ele com a minha ajuda. Porque o cidadão precisava de uma cabeça extra para conseguir resolver a situação. E às vezes, agora nesse momento, o que vai acontecer? O Saul diz assim, rapaz, esse menino vai morrer, ele não vai entregar a obra pronta. Eu preciso fazer alguma coisa por ele. Eu vou entregar para ele uma ferramenta, uma armadura para ajudar esse cidadão na batalha, porque pelo menos se eu lhe dar uma armadura, pode ser que ele dure mais tempo lutando, pode até ser que ele volte com vida. Ou
quem sabe, ele possa até ganhar do gigante, né? Eu não acredito muito nisso não, mas eu vou tentar ajudar ele. Vou arranjar ferramentas, ideias, protocolos que ajudem esse rapaz a vencer. E foi isso que ele tentou fazer. Diz assim, 1 Samuel capítulo 17, no verso 38. Então Saul vestiu a Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim, tirou tudo aquilo. Em seguida, pegou o seu cajado e escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-a na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira de mão, aproximou-se do filisteu. Davi tentou vestir. Davi não era um cidadão que a gente pode chamar de rebelde. Não, cara, não, só vou fazer se for do meu jeito. Não, ele disse, rapaz, eu vou tentar, porque tá abrindo espaço para mim, vai ser meu sogro, né, que eu vou vencer esse Golias. Ele tem alguma experiência no campo de batalha, eu posso vencer urso, mas ele já venceu os filisteus, eu vou tentar usar a ferramenta que ele me entregou, o protocolo, a disciplina, os métodos, as estratégias, a maneira de pensar que um comandante do exército faz, e eu vou tentar fazer como ele está dizendo. Ele tentou e não deu certo. E Davi entendeu, rapaz, se eu for lutar dessa maneira que vocês lutaram, eu não vou vencer Golias. E veja, não tem ninguém ali que venceu Golias. Todo mundo estava de armadura, todo mundo estava com a mesma disciplina do exército, com o mesmo treinamento, todo mundo era soldado e ninguém estava vencendo Golias. Então, o caso é, se eu fizer do seu jeito, eu vou estar imitando ou assumindo ou vestindo uma armadura que não deu certo, que não venceu Golias. Então nós vamos repetir mais uma vez o processo que não dá certo. Eu não estou comprometido com o erro. Saul, deixa eu fazer o seguinte. Eu assumo a responsabilidade. Se depois der errado, a culpa é minha. Eu vou fazer do meu jeito. Aliás, eu vou fazer do jeito que Deus me criou para ser, que me formou, que me chamou e que me orientou. E você vai ver que na confiança de Deus vai dar certo. Saul, confia que eu te entrego esse filisteu morto, né? Eu entendo o Saul, porque Davi nem sempre é tão fácil de achar e tão fácil de se relacionar, como muitas vezes é difícil achar aquele pedreiro bom. Se o amigo é pedreiro, eu tenho certeza que você é dos bons, mas eu vou te dizer uma coisa, e o próprio irmão sabe, tem muita gente ruim em volta da gente, não tem não? Que tem que ficar pastorando, senão faz besteira. Então, é só você abrir o TikTok e ver os problemas de obra, que você vai ver as obras erradas, os muros tortos, os azulejos que não encaixam no canto e o povo reclamando. Então, eu acho que Saul tinha uma certa razão, embora você fique assim me olhando assim, porque sabe que Saul foi rejeitado por Deus. Mas ele era um guerreiro, era um rei, era um gestor, e entendeu que as pessoas precisam de armaduras para lutar. Davi, a gente sabe pela Bíblia que completou o serviço, que era extremamente competente e era responsável pelo que disse. Mas quantas pessoas, se você deixar sozinho, não completam a obra? Então, o soldado, ele não é só vontade, ele é o treinamento, ele é a experiência, ele é a disciplina, ele é as ferramentas que colocam na mão dele, ele é o rifle, ele é a espada, ele é a armadura. De tal forma que você pega um cidadão civil, leva para o quartel, faz um treinamento e no final do treinamento ele se transformou no soldado. Você põe uma farda, e se esse cidadão sai do quartel e tira a farda, você nem sabe que é um soldado. Então, muitas vezes o que se diz por aí é que a armadura faz o soldado. E a armadura, nesse sentido que eu estou colocando com vocês, não é só uma vestimenta. É todo o universo que envolve o treinamento, o método, a ferramenta que faz você ser quem você é.
Às vezes o que eu estou querendo dizer com você é que você sabe algumas coisas. E assim como eu fui o supervisor que fez o pedreiro funcionar, para muitas pessoas funcionarem, eles precisam de ferramentas, protocolos, armaduras para poderem funcionar. Que sem isso, eles não são um soldado. Então, o Saul não sabia que Davi era Davi, só foi saber depois. E muitas vezes ele disse, você não pode lutar sem ter uma carteira de habilitação, um treinamento, uma armadura para ir lá na frente. Porque o soldado é a junção da vontade da pessoa com todos os protocolos e armadura que ele veste. Russell Bell que diz assim, nossas posses, ferramentas e roupas não são coisas separadas, mas partes literais de nossa identidade. Pierre Bourdieu, um sociólogo francês, traz o conceito de habitus. Dizia que as estruturas sociais, hierarquias, regras e protocolos não ficam de fora de nós, elas entram no nosso corpo. Foucault diz que o sistema cria o eu. Não existe o soldado antes da disciplina militar. O civil entra, é aquilo que eu estava falando. E o sistema de protocolos, horários, marchas, gestos repetitivos fabrica uma nova alma e um novo corpo. Trazendo para uma linguagem bem cotidiana e simples, você tem um cidadão que sabe andar de moto. Ele tem uma moto. Ele anda pelas ruas dirigindo porque ele tem a carteira de habilitação da moto. Ele sabe atender um celular, sabe botar gasolina, sabe ir do ponto A para o ponto B. Mas sabe o que ele não tem? Ele não tem um sistema que diga quem está precisando entregar coisa A para o ponto B. Ele não tem um sistema de recebimento de dinheiro. Ele não sabe captar clientes. Ele não não consegue nem saber se ele é um bom profissional porque ele não tem um sistema de avaliação da sua performance. Ele é apenas um motorista de moto. E esse motorista de moto pode não ter condição de ser um entregador sem um sistema que ele seja capaz de lhe transformar no entregador. Aí ele encontrou um aplicativo chamado iFood. Ele colocou seu cadastro lá, vestiu a bolsa com o nome iFood, ligou no aplicativo e o aplicativo começa a dizer, olha, vá para o endereço tal, pegue o lanche na casa tal, na loja tal, leve para o apartamento tal. Ele vai lá, faz isso, ganha um dinheiro, recebe uma avaliação. Faz isso de novo, no final do dia ganhou tantos reais pelo trabalho do dia todo. Ele sabe dirigir, mas sem a armadura do iFood, do sistema que se coloca em cima dele, ele não é um entregador. A pessoa sabe algumas coisas, mas só se transforma num soldado a partir do que uma armadura é colocada, e a armadura que eu estou dizendo é tudo que envolve o treinamento e o sistema e o protocolo que transforma um civil num soldado. É só você pensar na questão do crente. O crente sozinho, ele não é uma igreja. E o crente sozinho tem muita dificuldade de ser crente. Ele pode ler a Bíblia, ele pode fazer oração, ele tem o seu momento com Deus, ele tem os seus estudos. Mas longe da igreja, lhe falta boa parte daquilo que faz um crente ser um crente de verdade. Falta o corpo de Cristo. Na igreja, ele vai ter celebrações, ensinos, orações, comunhão uns aos outros, dons, relacionamentos. Vai entender o evangelho que se manifesta no entre nós e a presença de Deus entre nós. E nesse processo, ele vai entendendo o que é ser corpo de Cristo e se torna parte da igreja de Deus. De forma que sozinho ele é algumas coisas, mas com todo o aparato do sistema e armadura cristã, ele se transforma num cristão completo. Não é isso? Hoje em dia, e nisso me levou a uma reflexão, a armadura faz o soldado.
me acompanhe que as minhas reflexões são profundas e a gente vai descendo a ladeira e a gente vai falar de coisas que você de repente já está pensando aí, mas eu queria pensar sobre isso, será que isso tem a ver com aquilo? De repente a gente vai conversar sobre seus pensamentos já já. Hoje em dia existe uma coisa que tem me incomodado e ao mesmo tempo me chama a atenção, que os mundo empresarial e o mundo dos coaches, os das psicologias de empresários, de sistemas, eles inventaram ou revelaram um termo chamado modelagem. E o que eles querem dizer com isso? É que você vai ver um cidadão aqui nessa terra que é bem sucedido. Aí você vai pegar esse cidadão bem sucedido, milionário, rico, poderoso, famoso, que faz tudo que tu queria ser e tu não é. Aí tu vai estudar o cidadão. Como é que ele pensa? Qual é a rotina dele? Como é que ele reage nos momentos difíceis? Qual é o algoritmo da cabeça dele? Você vai estudar ele e vai imitar. Você vai vestir, por exemplo, ali tem um cidadão chamado Roberto, eu sou o Felipe, mas eu quero ser o Roberto. Então eu vou modelar o Roberto, vou pegar essa armadura do Roberto, vou vestir e vou me tornar o Roberto. Porque eu vou estudar tudo que ele faz, vou estudar até a malhação que ele faz para ficar com o corpo igual, porque o corpo molda o pensamento, eu preciso também ficar com o corpo igual dele. As rotinas dele, os pensamentos dele, os livros que ele lê, tudo que ele faz eu vou fazer, vou mimetizar, espelhar o cara. E aí eu visto a armadura do Roberto e deixo de ser Felipe e passo a ser um Roberto. Um coach famoso chamado Tony Robbins disse: se você quer ser bem-sucedido, encontre alguém que alcançou os resultados que você deseja, copie o que ele faz e você alcançará os mesmos resultados. No Brasil a gente tem a versão tupiniquim, Pablo Marçal. Você precisa andar com quem tem o resultado que você quer. Você não precisa gostar da pessoa, você precisa do código que ela carrega. Esses nomes, né? O segredo, o código. Se conecta, pega o código, modela, agradece e vai para o próximo nível. Sempre tem um nível, né? Parece uma gamificação da vida. Por que eu estou juntando esse conceito da modelagem tão forte que está na nossa sociedade hoje com o conceito de armadura? Porque assim como desde os tempos primordiais a armadura faz um soldado e o sistema molda o civil no soldado, as pessoas começaram a acreditar hoje e professar de que nem habilidade o soldado precisa ter. Ser Davi não é necessário. Aliás, quanto mais Davi for, mais atrapalha o sistema, porque ele vai querer fazer do jeito dele. Eu preciso de um cidadão que não atrapalhe o sistema, porque o sistema funciona tão bem que ele transforma você no que ele quer. E as pessoas começaram a pensar: nossa, como é que eu faço para ser um milionário? Não é uma questão do que eu preciso ser no sentido de o meu bastidor. Eu não preciso vencer leão, não preciso vencer urso, não preciso crescer em Deus durante os bastidores da minha vida. Não. Eu preciso vestir uma armadura, que essa armadura vai fazer por mim o que eu não fiz até hoje. A armadura, o sistema, me transforma naquilo que o sistema quer. Então o meu problema é que me falta uma armadura, me falta uma modelagem, me falta um método, um curso, um sistema que vai me levar para o próximo nível. Porque se eu pegar essa armadura lá de fora e vestir, eu passo a ser tão milionário quanto o cara lá é milionário. Em mim não há nada que me faça ser o que eu deveria ser. O que está me faltando é um iFood, é um sistema, é um método de ganhar dinheiro automaticamente com a internet, é o curso que estão me vendendo. E esse sistema na sociedade vai me transformar naquilo que eu imagino que eu desejava ser, cuja coisa eu nem sou. O Roberto que eu estou tentando vestir a armadura é uma pessoa totalmente diferente de mim.
E é por isso que eu não sou como ele. Mas eu quero me transformar nele. Eu não quero ser quem eu sou. Quem eu sou deu errado. Quem eu sou até aqui não me satisfaz. Quem eu sou não está presente na equação. O que está presente na equação é aquela armadura que vai me transformar naquele soldado. Dito isso, eu vou fazer algumas perguntas para você. Eu estou trazendo uma crítica, uma reflexão, e ao mesmo tempo estou querendo que você entenda o conceito. Ao mesmo tempo que eu estou trazendo o conceito, eu estou trazendo a complexidade e o problema desse conceito para você. Mas para a gente fazer um momento assim, para a gente voltar um pouco para a Bíblia, a gente começar a pensar nos conceitos que eu estou trabalhando a nível individual na sua vida, eu vou fazer algumas perguntas. Primeira pergunta: qual é a ferramenta que lhe completa hoje? Aquela ferramenta que você sabe algumas coisas, mas quando você veste esse sistema de protocolos e armaduras, faz você ser o soldado. Qual a ferramenta que lhe faz ser quem você é? E agora o segundo grupo de perguntas diz assim: qual a pessoa que você modela? Olha, eu queria ser igual fulano, eu me inspiro no fulano, eu faço as coisas que o fulano faz. Quem você copia? Quem você imita? Na história de Israel, Saul foi o primeiro rei, o único modelo que existia. Vamos supor que Davi, novinho, na casa do Jessé, recebeu a visita do Samuel, foi ungido rei. Era considerado o menino mais fraco, né? Porque os outros rapazes, os irmãos dele, eram tudo forte, os Eliabes, os Abinadabes. Nem foi considerado na escolha, mas Deus revelou que ele seria o rei. O Samuel ungiu a cabeça dele e o Samuel foi-se embora. E agora o menino, o que ele faz? Como é que ele se transforma em rei? Foi passar quase 20 anos para Davi se transformar em rei, do dia que ele foi ungido para o dia que ele assumiu o trono. E foi uma caminhada difícil. Foi fácil, não. Mas aí o rapaz diz assim: então, eu sou um pastor de ovelhas, eu não sou um rei. Como é que eu faço para ser rei? Já pensou se ele chegasse e dissesse: o único modelo de rei que a gente tem em Israel, que teve algumas vitórias realmente contra os filisteus, é aquele rei Saul. Então na minha cabeça eu pensei: eu vou modelar o Saul, porque se eu modelar o Saul, eu vou vestir a armadura de rei e vou me tornar rei. Ele poderia pensar isso. E o Saul pensaria assim: rapaz, sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar um curso para ensinar, né, esses meninos como ser rei. Vista a armadura do rei Saul e vença os filisteus da sua vida. É o curso 7 passos para o próximo nível do rei Saul. Aí você modela o rei Saul. E nesse processo de modelar, você imita aquilo que Deus rejeitou. Você imita o processo que deu errado. Imita o exército que não venceu Golias. E no final você se torna um soldado rejeitado por Deus porque modelou a pessoa errada. Olha só o perigo de imitar o caminho que Deus não quer para você e às vezes imitar o caminho que Deus rejeitou, por isso que escolheu você. Difícil, né? 2 perguntas. Será que escolher um modelo de mundo, dos modelos disponíveis, será bom para o projeto único e pessoal que Deus me chamou para ser e viver? Se era para me ser o fulano, por que Deus não me chamou como fulano? Deus chamou ele para ele ser ele, mas Deus me chamou eu para ser eu. Agora eu quero ser ele, então por que Deus já não me fez ele? Por que eu tento ser outra coisa e não respeito a história que está em mim? Porque modelando ele eu posso estar negando a história que Deus tem na minha vida. Será que não corremos o risco de, ao modelar homens em posições de poder, estejamos copiando aquilo que Deus rejeitou à sociedade caída? Aquilo que é exatamente o que Deus desejava mudar na sociedade. E por isso ele te chamou. Estamos emulando a Babilônia e não o reino de Deus. Como pastor, a resposta certa do Enem do céu, eu estou fazendo o Enem agora, eu cheguei
no local da prova, quase atrasado, quase não entrei no portão. Ufa, peguei minha caneta, sentei aqui na mesa para fazer a prova do Enem, abri a capa. Primeira pergunta: qual a ferramenta que faz você ser um pastor? Que você sabe algumas coisas, mas que se você juntar essa ferramenta com a sua vida, você se transforma num pastor de verdade. Primeira coisa, talvez, que eu respondesse, a resposta certa seria dizer a palavra. Chega a botar a voz do evangélico, né? A Bíblia. Um pastor sem a Bíblia não é pastor. Um pastor sem a palavra não é um pastor. Talvez eu pudesse completar na segunda, né? Complete, justifique, acrescente, né? E a gente poderia colocar que também nós devemos vestir a armadura de Deus de Efésios, onde Paulo nos explica que existe um conjunto de armaduras que nos transforma num cristão forte, blindado e poderoso e vencedor contra as astutas ciladas do inimigo e os dados inflamados que ele lança no dia mau durante a nossa vida. A armadura é composta de 1. Cinto da verdade. 2. Couraça da justiça. 3. Calçado da preparação do evangelho da paz. 4. O escudo da fé. 5. Capacete da salvação. E 6. A espada do Espírito. Na terceira pergunta do Enem do céu, estaria ali perguntando: você, como pastor que tem a Bíblia, que veste a armadura de Deus, quem é que você modela? Porque você tem que modelar para poder ser, para se tornar. E a resposta do Enem do céu, você sabe quem é a pessoa que todo cristão tem que modelar, que é o alvo, que é o modelo da nossa fé. Efésios capítulo 4, no verso 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, a palavra, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cristo é um modelo, Cristo é a pessoa que eu tenho que copiar. Eu fecho o Enem do céu, eu saio da prova e vou viver minha vida. E na minha cabeça, nas minhas lutas diárias, eu começo a ter dúvidas. Como é que eu aplico essas verdades na minha história individual, única e pessoal? Porque são conceitos, às vezes, bem genéricos, que precisam encontrar uma forma de pousar na minha vida e me ajudar a viver as batalhas que a minha vida própria tem. Nisso você começa a estudar os personagens bíblicos e percebe algo muito forte. Cada personagem tem uma história diferente, um jeito de ser diferente. O apóstolo Paulo nasceu judeu, cresceu aprendendo com o mestre de escritura Gamaliel, se tornou um erudito bíblico, era altamente religioso, fariseu, mas teve uma grande decepção quando foi violento, raivoso contra a igreja de Cristo e caiu na estrada de Damasco, viu a visão de Cristo, se converteu, recebeu um chamado para abandonar tudo que era e deixar a sua nação para trás, ir para o mundo dos gentios e converter pessoas gregas, nada a ver com a origem da vida dele, mas nessa conversão elaborar e desenvolver a teologia da graça de forma que ele pudesse praticamente fundar as bases teológicas da igreja. E ele sofreu para entrar num território desconhecido, viveu de forma pobre, sem explorar ninguém, mas abriu igrejas com a sua pregação por todos os lugares. Você vê essa história e você diz: meu Deus, essa história é única, não tem outra história igual na Bíblia. Só Paulo é Paulo, só Pedro é Pedro, só João é João, só Neemias é Neemias. Cada um, da sua forma, manifestou o chamado de Cristo e a armadura de Cristo na sua vida de forma diferente, com dons diferentes, com ações diferentes. Então, o fato de eu dar a resposta certa, é isso que eu quero dizer com você, não retira o fato de que cada pessoa
tem uma individualidade em Deus para construir, para ganhar habilidade, para vestir armaduras que lhe ajudem, ferramentas a fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Ele é moldado e guiado pela palavra, pelo Espírito, mas ele é cidadão do mundo, precisa frequentar colégio, precisa frequentar faculdade, precisa aprender protocolos, precisa aprender ferramentas, precisa ganhar dinheiro, precisa se relacionar, precisa viver, prestar serviço. E se cada história é única, a minha história também é única. E eu preciso entender que Deus me constituiu de uma forma, porque há nessa forma um jeito único de ver a fé, de manifestar a fé no meio de todos. E se eu mimetizar demais um Saul, um Roberto, um fulano, tanto eu posso negar essa história única que Deus me fez, que eu não estou respeitando, dizendo que o que eu fiz até agora não importa, importa o imitar o fulano vencedor, quanto eu posso estar mimetizando aquilo que Deus rejeitou e sendo o novo Saul quando você foi chamado para ser Davi. Mas aí toda essa reflexão me levou a pensar sobre isso aqui, ó. Mas será que se eu modelar alguém, eu consigo me tornar esse alguém? A gente está discutindo que eu vou mimetizar, modelar o fulano e ser o fulano, mas a gente não parou para pensar se é possível ser isso. Se é possível de fato copiar o fulano. Eu estou sempre olhando para o fulano ali, eu inventei o fulano na minha mente, eu fico olhando para ali, né? Roberto. Será que a gente pode mimetizar e ser o Roberto? Isso é possível? Esses dias eu estava jogando um jogo com um rapaz, e o rapaz era tão competitivo, presta atenção nisso. Eu sou uma pessoa serena, calma, metódica e muito afeito às regras. Se a regra diz que é para jogar desse jeito, eu jogo desse jeito e tento entender como é que o sistema funciona e jogo dentro das regras. O rapaz era daquele que joga futebol até 12 horas da noite, volta para casa todo suado, competitivo, tudo é uma guerra, tudo é uma luta. Foi jogar comigo. Rapaz, ele burlava as regras, não aceitava a derrota, estava ali claramente derrotado, ele dizia, não, aqui não sei o quê, desistia da partida se fosse perder, me xingava. Eu pensei assim, rapaz, é horrível jogar com essa pessoa. Eu, na minha personalidade, jogar com uma pessoa dessa, era uma coisa assim que me feria emocionalmente, eu preferia passar... Eu fujo de machos alfas, né? De gente que é assim, né? Eu vou pro meu canto, eu vou viver minha vida feliz, um povo chato pra caramba, mas ao mesmo tempo que eu falo, olha, eu não gosto de conviver com pessoas assim, pela minha capacidade analítica de sabedoria, eu acho maravilhoso conhecer indivíduos assim, para poder pensar, olha só como essa pessoa é a antítese de mim, porque essa pessoa tem uma ansiedade, uma angústia da competição e da vitória, e derrotar não é uma opção, ser derrotado, que se a gente fosse para uma guerra, eu vou te dizer, meu amigo, você não deveria me colocar como comandante. Tem que colocar um cidadão desse como comandante. Eu, no máximo, um estrategista. E olhe lá, porque vou querer salvar todo mundo, vou querer dizer, não, vamos fazer o seguinte, dá folga para todo mundo, manda para casa e diz que a guerra acabou. Eu vou ser essa pessoa. Então, eu acho maravilhoso existir cidadãos onde a derrota não é uma opção. E essa angústia pessoal que faria de tudo para vencer, mesmo que seja burlar as regras. Aí eu tive essa experiência esses dias e eu fiz essa pergunta de novo. Se eu modelar esse cidadão, eu me torno esse cidadão? Eu vou te dizer, eu posso copiar, posso pegar o seu modelo mental, posso, pegar os trejeitos, repetir as frases, tentar fazer o que ele faz, criar uma série de regras de um livro de como se conduzir em cada situação, como ele conduziria, mas eu vou te dizer, eu não tenho aquela angústia, aquela ansiedade, aquele fogo que move aquele indivíduo. Eu tenho outras coisas.
Eu não consigo emular a angústia que faz o indivíduo ser quem ele é. Eu posso fingir, vestir uma capa, e talvez seja por isso que muita gente hoje fala que tem a síndrome do impostor, porque estão vestindo capas, embora a psicologia tente sempre dizer, não, você é de verdade, isso aí é só uma coisa da sua cabeça, todos nós temos o sentimento que estamos fingindo, então supere, você é de Deus, você é lindo, você é maravilhoso. Às vezes é verdade. Às vezes você é um impostor, está fingindo ser uma pessoa que você não é, por isso que essa inadequação não te deixa. Porque as pessoas estão modelando, achando que vão se transformar, mas no fundo estão vestindo uma armadura de Saul que não lhe cabe. Enquanto você vestir essa armadura, você não se sente bem e está se sentindo cansado, fatigado, estressado, inadequado, com culpa, não sem razão, mas porque está vivendo essa situação de imitar uma pessoa que você não é e você não consegue emular a angústia que faz o cidadão ser quem ele é, a ansiedade, o desejo e a visão que Deus moldou naquela forma, a qual moldou outra dentro de você. Quando eu estava lá na publicidade, quando eu trabalhava com vídeo produções, eu fazia comerciais e computações gráficas. De vez em quando eu vi uma pessoa que era muito talentosa e capaz, mas por causa de situações na vida, não entendia que ela era, não conseguia destravar esse potencial e podia muito mais. Podia ganhar mais salário, podia ser um melhor profissional, podia fazer trabalhos melhores. E eu, como se Deus me revelasse, porque eu sempre tive essa coisa meio espiritual, Deus está mandando eu ajudar aquela pessoa, né? Deus me mostrou aquela pessoa. Eu ia lá e dizia, olha, meu irmão, você quer uma ajuda? Eu já caminhei um caminho mais do que você nessa área, eu posso te dar um caminho para você andar. Eu chegava, e ela aceitava. Eu mostrava o que ela estava fazendo errado, mostrava como é que ela podia fazer certo, mostrava como agir para destravar aquele potencial. Em pouco tempo ela alcançava um local muito melhor do que ela estava. E depois ela voltava agradecida para mim, dizendo, Felipe, você fez por mim algo que nunca ninguém fez. Se não fosse por você, eu nunca seria o que eu sou hoje. Muito agradecida. E nessa hora eu dizia, meu amigo, vou te dizer uma coisa. Eu não fiz nada. E eu tenho essa verdade, essa consciência, porque na verdade você já era. E eu só lhe ajudei porque você já era. Eu não me transformei em algo que você não é. Eu só lhe ajudei a ser quem você era. E tirei algumas travas de criação, de vida, de falta de conhecimento que você ainda precisava. Mas eu não mudei a sua essência. Eu não mudei a sua visão. Eu não mudei aquilo que faz você ser quem você é. Você não se transformou em mim. E eu tomava muito cuidado de não fazer isso. E aí eu entendi, cara. Eu tenho que achar a essência certa e potencializar essa essência, não transformar em outra coisa. Mas aí os amigos que viam que o cidadão melhorou, e ele ficava dizendo, o Felipe me ajudou, o Felipe fez isso. Eles achavam que eu era a armadura, que eu tinha um segredo do próximo nível. E aí os amigos dele, que não tinham o talento, a essência, a constituição dele, vinham para mim com a expectativa de que eu fizesse a mesma coisa. Se Felipe, me ajuda como tu me ajudou fulano, Felipe, me faz aquele negócio que você fez com fulano comigo. Só que Deus não me deu a visão para ele. A minha capacidade analítica viu que o cara não tinha nada para destravar. Não tinha o que era necessário para fazer as coisas. Na verdade, estava se enganando naquela profissão. E eu dizia, cara, não dá, não tem condição. E às vezes até eu tentava. Só que eu percebi que se você tentar transformar uma pessoa, um lagarto, numa borboleta, o lagarto pode até ficar melhor, mas ele não se transforma numa borboleta. Se você quer transformar uma borboleta num leão, você não consegue, você faz a borboleta voar melhor, mas você não faz a borboleta virar um leão. Então não dá, na minha cabeça eu aprendi isso, transformar pessoas em que elas não são, dá para melhorar o que elas são. Nesse sentido eu aprendi, pelo menos na minha cabeça, que não dá para você modelar e ser outra pessoa. Dá para você fingir muito bem e viver uma angústia
por estar fingindo um peso de ser um impostor. Mas, dito isso, eu seria incoerente com a minha própria visão de vida e de mundo se eu não dissesse que existe muito sucesso em uma pessoa modelar outra, ou assumir novas armaduras e sistemas que fazem ela funcionar de forma tal que ela catapulta próximos níveis. Porque eu vejo que as coisas hoje, entenda esse pensamento que talvez você vai entender um pensamento muito profundo agora. Cada dia que passa eu percebo que há um certo emburrecimento social. As pessoas não têm mais paciência para aprender nada. Elas estão querendo coisas e métodos muito mais rápidos e fáceis, vídeos curtos, métodos rápidos, estratégias que seja apertar 3 botões e a coisa acontece. E a própria sociedade, entendendo que os seres humanos estão simples, rápidos e rasteiros, estão criando ferramentas tão poderosas, tão fortes, que as próprias ferramentas fazem quase tudo que um indivíduo faria. De forma que até um indivíduo de baixa escolaridade, de baixa visão e complexidade mental, de baixa habilidade, pode ser um soldado com a armadura certa, porque ele é alguém, ou porque ele vai ser treinado, ou porque ele vai ser moldado, mas porque as armaduras estão ficando tão boas que mesmo uma pessoa sem nenhum tipo de coisa especial consegue ser, a despeito de quem ela se torna, porque o próprio sistema quase faz tudo por ela. E outra coisa, tem pessoas que não tem problema nenhum em fingir, imitar e ser um impostor. Não, estão felizes. Se está funcionando, se está entrando dinheiro, eu não tenho problema nenhum com isso. É o que tem para hoje. É a sociedade funciona assim e eu estou bem com isso. E também estão ganhando salário, estão ganhando dinheiro, estão levando. Justifica na cabeça do jeito que der para justificar e aceita a própria justificação, se sente tranquilo, organizado. Na hora que baixa uma culpinha, assiste 3 vídeos de psicologia que diz que ela tá tudo bem, que ela é linda, que ela é maravilhosa, e vê o próximo nível do método coach, aí já fica bem de novo, diz que vai ser um milionário amanhã, é pobre, ganha 2 salários, mas diz que vai ganhar 300 mil. Foi o que eu ouvi esses dias. A mulher estava me contando que estava no trabalho, a outra chegou, eu acho que para viver bem só com 30 mil, mas eu queria ganhar 100 mil reais por mês. A pessoa não pode ter a cabeça pequena, a mentalidade pequena. Aí começou a falar e começou a esculhambar quem ganhava pouco. Aí a moça virou para outra e falou, moça, quanto é que tu ganha para tu estar falando essas coisas? Não, eu ganho um pouco, mas é porque eu tenho uma mentalidade grande. As pessoas conseguem viver enganadas. Elas conseguem viver com esses conjuntos de narrativas que deixam elas satisfeitas com a miséria que ela é, mas acreditando que ela é alguma coisa. Então as pessoas estão tranquilas e os sistemas hoje estão funcionando muito. Então acaba que é um bando de gente rasteiro, funcionando, sem culpa nenhuma e ganha dinheiro. E é por isso que às vezes o Salmo dizia, Senhor, os ímpios estão prosperando e eu me lascando. Olha, esses ímpios, eles nem ficam doentes. E o povo que não quer saber está ganhando dinheiro, e você que está sendo fiel à sua visão, à sua história, à sua vida, com Deus se lascando. Hoje as coisas estão funcionando, mesmo que a pessoa seja ruim. E os modelos estão funcionando porque eles estão sendo estruturados de uma forma que funciona a despeito das pessoas. Por exemplo, isso é um exemplo e isso é um alerta. A gente conversou outros dias sobre inteligência artificial. Eu acompanho o que está acontecendo. E é engraçado que 2 anos atrás, o discurso era o seguinte: a inteligência a inteligência artificial precisa de um homem e uma mulher capacitada, capaz de saber o que pedir, de saber como construir um prompt, de saber conduzi-la ao processo até que ela atinja o produto que você quer desenvolver. Ela é uma ferramenta, mas o ser humano é o que precisa conduzir essa ferramenta como um martelo.
Hoje, eu vejo muita gente dizendo assim: eu vou pedir para a inteligência artificial criar um processo de um produto, ela mesma vai fazer o prompt, aí eu pego esse prompt e mando ela fazer o produto, aí depois eu peço para ela mesma lançar o produto e fazer automaticamente na sociedade as coisas. Esse cidadão, ele acha que ele está fazendo alguma coisa aqui, mas ele só... Quem está fazendo o produto, quem pensou no produto, quem fez o prompt, quem escreveu como é que o produto deveria ser, foi a própria inteligência artificial. Quem fez o produto, quem programou, quem resolveu, foi a própria inteligência artificial. E quem lançou, quem fez o marketing, quem fez, foi a própria... Ele fez o quê? Ele pode ser um indivíduo mais rasteiro, aperta 4 botões, o negócio faz por ele. A armadura está fazendo por ele. E sabe o que vai acontecer amanhã? Os próprios sistemas vão dizer: por que a gente precisa do ser humano? Porque se fosse ainda um ser humano complexo, inteligente, social, ainda ia. Mas esse ser humano que aperta 4 botões, eu posso criar um código que aperta 4 botões e elimina o ser humano da equação. O futuro é esse. As armaduras estão ficando tão poderosas para poder suportar um ser humano tão rasteiro, que vai chegar ao ponto que o ser humano fica obsoleto. Não é por isso que hoje você não tem mais pilotos de avião, você tem drones que lutam no céu, lançam bombas. Não é por isso que hoje nos Estados Unidos você tem caminhões já que dirigem sem motoristas automáticos, carros que fazem entrega e fazem Uber sem motorista, que tem direção autônoma. Até onde isso vai chegar? Se tudo que um ser humano sabe fazer é dirigir, e hoje as armaduras conseguem dirigir, por que ele precisa que você dirija? Você decidiu vestir uma armadura que diziam que você ia viver feliz imitando esse modelo. Você não respeitou quem você era e quem você é, para transformar essa sociedade num pedaço do reino de Deus. E ao mimetizar a armadura de Saul não vence o Golias. E cada dia mais é tomada e é invadida pelos filisteus. E agora eu quero falar com você que não consegue carregar a angústia da inadequação por vestir a armadura de Saul. A sociedade é uma máquina de padrões para fazer o indivíduo funcionar, mesmo que o indivíduo seja rasteiro, foi o que a gente conversou. Mesmo o indivíduo sem muita competência, ele vai funcionar por causa das armaduras. E ser diferente atrapalha. Fazer do seu jeito, quando você é um Davi, se você for uma pessoa teimosa, sabe de nada, só é uma diva, tem que ser do meu jeito, aí você vai e faz, erra tudo, tá problema, é um incômodo para todo mundo, você não é Davi, você só é uma pessoa difícil de lidar. Mas quando você é uma pessoa competente, que até tenta vestir as armaduras, e se deixar você fazer só, você entrega o Golias morto, na sociedade do jeito que está hoje, você atrapalha. Porque ela prefere cuidar de 300 soldados rasteiros que fazem o que mandam fazer do que lidar com o Davi, que faz do jeito dele, que não tem nem como receber esse Davi, nem como encaixar esse Davi. E às vezes a gente quer fazer as coisas como Deus nos chamou, como a nossa história nos formou, como uma angústia que cabe dentro do nosso coração quer fazer, mas isso não cabe na forma como as formas estão hoje. E é comum. Primeiro, se você aceitar a luta interna que você tem, você vai ser excluído, você vai ser colocado de lado, você não vai encontrar sustento, você não vai ganhar dinheiro. Então, para mim não ser excluído, eu me visto a armadura lutando contra a minha própria natureza e fico nessa angústia, nessa ansiedade, nesse inadequação de ter que fazer algo que eu não quero, me sinto cansado, fatigado, com raiva, adorando quando eu vou para casa e me liberto desse sistema que está amargando a minha alma. Mas eu tenho que me conformar e me submeter, porque eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ficar com as pessoas, eu tenho que fazer tudo como o povo diz que tem que ser, porque senão eu me lasco. Então tá difícil. E por isso que muitas pessoas andam com uma angústia no coração, andam com uma inadequação no coração. Mas se você
Tá aí sentindo essa panela de pressão subindo e ainda não se rebelou, ainda não tomou essa decisão? Tá, a panela de pressão está a ponto de explodir. Mas você está tentando, tá tentando lutar com a armadura de Saul. Eu vou te dizer, em algum momento, se você é um Davi, você vai romper com esse processo. Por quê? Porque essa angústia que está dentro de você, ela não é algo fabricado, ela é quem você é. Então você fica... Quem está de boa fingindo é Eliabe, é Abinadab, é o povo que é soldado. Você não é soldado. Estou falando com as pessoas que são Davi. Essas pessoas não têm essa angústia, você tem. Então você vai se sabotar em algum momento, você vai pedir demissão, você vai tentar arranjar o seu lugar, você vai tentar fugir desse protocolo, desse padrão que lhe impede de vencer Golias. E o próprio protocolo padrão que está sumindo com a própria humanidade ao substituí-la, porque está tornando a humanidade rasteira para os sistemas poderem funcionar. Você olha para o Brasil, quantas pessoas competentes são sendo formadas pelas escolas públicas, quanto do ser humano brasileiro está cada vez mais inteligente, está inventando coisas, está na área tecnológica, está transformando o mundo, ou a gente está na rabeira de muitas outras nações, mas os sistemas funcionam a despeito da nossa baixa escolaridade e baixa capacidade. Você pode ser rico mesmo sendo uma pessoa sem muito conhecimento, basta fazer o próximo nível. Mas a gente não aguenta, a gente se sabota, porque a gente é Davi, o Davi da nossa vida. Para você se livrar dessa inadequação, primeiro, antes de tudo, você precisa se conhecer. Porque às vezes você sente a inadequação, mas não sabe nem por quê. Você está com feridas na pele, papocando, mas não sabe na mente por que está sentindo isso. É porque você está negando a si mesmo. Então, e quando eu digo negando a si mesmo, é negando quem Deus te fez para ser. É a manifestação de Deus na sua vida. A forma como Deus te formou, como formou Paulo. Para que quando você age na sociedade, você manifeste o reino da forma como ele te chamou. A primeira coisa que você tem que fazer é se conhecer, é entender por que você está sentindo o que sente, é entender como seria, então, a maneira de que você faria que daria certo. É ter testemunhos como Davi tem, dizendo: eu venci o leão, eu venci o urso, eu sei como fazer, porque meu bastidor tem um testemunho que valida o meu conhecimento interno. Você precisa se autoconhecer e desenvolver esse chamado no seu interior durante a sua vida, até que você perceba onde está o problema. Uma vez que você entenda onde está o problema, você tem que ler esse verso para a sua vida, que diz assim, Lucas 9, no verso 25, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo, em outras versões, e perder a sua alma. Nesse momento você vai precisar fazer um balanço. Eu descobri qual é o problema, mas se eu for fiel ao que eu acho que eu tenho que fazer, eu vou perder salário, eu vou perder posições, eu vou perder o mundo, vou perder dinheiro, nem que seja por um tempo, porque Davi foi bem sucedido. Você pode ser bem sucedido, mas essa transição para encontrar o seu lugar, para encontrar a forma como Deus age na sua vida, pode lhe fazer ter que romper com os padrões que funcionam para te transformar em um ser que vence Golias com a funda e não com uma espada. Pelo menos para encontrar sua paz, ganhar sua alma de volta. Mesmo que seja um Davi pobre, porque o que é sucesso para cada pessoa é diferente. Sucesso pode ser paz. Olha, eu sou uma pessoa bem sucedida. Por quê? Porque eu tenho uma paz, meu irmão. Eu sou uma pessoa tão feliz. Não porque eu tenho dinheiro, não porque eu tenho posição, não porque eu tenho um lugar. O apóstolo Paulo, ele, por ter perseguido a igreja e ter recebido uma tamanha graça, ele encarnou uma missão de pregar o evangelho, como eu estava conversando com vocês, mas o sucesso que ele coloca na sua mente, na sua vida, é a conversão dos irmãos e a implantação de igreja. Para ele isso é um sucesso. Se você perguntar, Paulo, você é uma pessoa bem-sucedida? Ele vai dizer, sou, porque tem igreja sendo aberta, porque tem pessoas sendo convertidas, porque tem pessoas ajoelhadas diante do Senhor Jesus.
Mas muitas pessoas, inclusive a gente fez um curso sobre Coríntios, olhavam a vida de Paulo e criticavam ele por ser uma pessoa pobre, que passava aflições, que era apedrejado, passava nudez, sofria naufrágio, que ficava doente. E as pessoas acostumadas com o sentimento de que um grande líder, um grande sofista, um grande homem iluminado, ele tem que ser alguém rico, ele tem que ser alguém de prestígio na sociedade, sustentado pelos outros, em locais de honra. E Paulo era uma pessoa que às vezes estava ali sofrendo, com dificuldade. Essa imagem social do Paulo era uma imagem de pobreza, era uma imagem de fracasso. E essa era a crítica de que muitos dos opositores de Paulo em Corinto faziam sobre ele. E Paulo invocava até a própria essência de que Cristo subverteu essa lógica humana, vindo da forma como ele veio, para mostrar que o reino obedece uma lógica diferente. Então, amigo, se você está seguindo o chamado de Deus na sua vida, primeiro você precisa entender que você vai seguindo uma lógica, às vezes, que confronta os padrões estabelecidos no mundo. E isso faz parte do próprio evangelho, assumir que às vezes você vai ficar sem onde reclinar a cabeça, como Jesus falava com as pessoas que iam seguir ele. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não quer dizer que você não vai encontrar um caminho de restauração numa nova posição no futuro, mas às vezes exige passar um tempo rompendo com estruturas estabelecidas. Então aceite a perda, perder a vida. Aquele que não negar a si mesmo, que não perder sua vida, não é digno de seguir a Cristo. Há uma perda real e concreta, não é só abandonar um pecado, não, é abandonar um sistema que moldou sua vida até aqui, a sua armadura atual, para vestir uma nova armadura do reino. Esse é o segundo passo que você tem que tomar. Talvez seja nesse passo que você vai começar a encontrar uma nova motivação para viver, que está despida da inadequação e da angústia do impostor da maneira anterior. Veja, na maneira anterior, você funcionava, mas estava cada vez mais cansado e fatigado pelo fingimento e pela inadequação do impostor que você tinha que vestir para tentar ser essa armadura de Saul. E você está tomando essa decisão para se livrar disso, para ser mais real, mais íntegro, mais autêntico. A partir do momento que você se conhece e toma essa decisão de sair desses padrões, você acha que só tem perda, mas não só tem perda, porque você também está se libertando da angústia, da imitação do impostor, da inadequação. E só o fato de você começar a viver o que Deus tem para você e se libertar dessa angústia, dessa inadequação, faz com que uma motivação nova entre no seu coração e lhe dê mais vontade de viver e trabalhar e de ser. Você vai fazer as coisas com tanta vontade, com tanta dedicação, com tanta alegria, que você vai alcançar resultados muito maiores do que alcançava antes, não porque o sistema funciona, mas porque agora você funciona. O apóstolo Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Você é capaz de dizer isso? Pela graça de Deus, eu sou quem eu sou. Ou você, pensando no seu íntimo, diz: eu estou tentando ser o que eu não sou, porque estou seguindo a modelagem de um Saul. Isso não é graça, isso é religião. Quando você entra numa religião e você tenta se moldar segundo as tradições e os protocolos daquela religião, e aí no fundo você ainda sente que está fingindo, porque você ainda não teve uma transformação e renovação do coração e não entendeu como Cristo se manifesta na sua vida. E começa a estar vivendo uma religião, não consegue entender, se enquadrar, mas todo mundo diz que tem que viver aquilo. Isso também é uma inadequação. Paulo vivia uma religião que entendeu depois, como ele diz em Filipenses 3, que tudo aquilo é esterco para ele. Tudo aquilo passou, tudo aquilo não tem mais significado, porque agora ele vive um evangelho vivo e real. E pela graça de Deus eu sou o que sou. Tem um molde que faz você ficar
sendo quem você não é, mas a graça te liberta disso. E uma vez que ela te liberta disso, o que ele diz? E a sua graça comigo não foi em vão, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, mas não eu, mas a graça de Deus comigo. Por quê? Porque essa graça está dentro desse novo propósito, entendendo esse perdão e essa ação de Deus em mim, me fez trabalhar mais do que todos os outros. Mas não foi a minha própria potencialidade, foi a presença de Deus e a graça de Deus em mim que me moldou, me potencializou e me destravou para eu ser quem eu era. Então, se você é um Davi, se você é um soldado, talvez seja melhor você continuar sendo soldado. Eu estou fazendo uma provocação com você. Se você é um soldado, você não aguentou nem chegar nesse ponto no vídeo. Os soldados, com 5 minutos, abandonam o meu vídeo, macho. Por que tu tá aqui até agora? Porque fez sentido para você. Não é porque, Deus mandou uma palavra. Não, é porque fez sentido. Eu não estou te entregando um conhecimento que você não tem. Você já sabe disso, mas você está precisando tomar coragem, ouvindo de outra pessoa aquilo que você já sabe. Revelei, né? Eis que te digo, varão. Você pode muito mais se a graça se mover dentro de você de acordo com a sua história. Você precisa respeitar essa história. E ser um homem segundo o coração de Deus e não segundo a armadura do Saul. Eu acho que a gente já construiu bem o entendimento. Agora é o momento de você fazer sua própria reflexão. Eu vou ficando por aqui. Se o irmão quiser me abençoar, meu amigo, eu vou te dizer, tem irmãos aqui no meu canal que são uma bênção. E todo dia eu recebo assim uma oferta desses irmãos. E eles me mandam dizendo, Deus abençoe, Deus te edifique, Deus te engrandeça, Deus seja contigo, Deus te sustente. Eles me abençoam com valor financeiro, através do Pix. Então, todo final de vídeo, eu dou oportunidade para outros irmãos e para esses mesmos irmãos continuarem me abençoando. E eu dou a chave Pix para você poder fazer isso. Porque às vezes você quer me abençoar, você se sentiu abençoado, você quer me ajudar a sustentar esse ministério, meu trabalho, mas não sabe como. Então eu digo, minha chave Pix é pr.felipeseabra@gmail.com. Tem esse pontinho depois do PR. pr.felipeseabra@gmail.com, e aí você coloca lá na sua chave Pix e vai aparecer o nome Felipe Rodrigues Seabra. Se aparecer outro nome, você errou a escrita. E vai aparecer a conta no Nubank. Então é Nubank Felipe Rodrigues Seabra. Eu quero agradecer por demais todos vocês que têm sido um grande suporte. Tem feito grande diferença, viu, meu amigo? E para você que ainda não fez e acha que não faria diferença, eu digo, faz muita diferença. Não se constranha não, porque a sua participação me abençoa muito. Tá bom? Combinado? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Até mais.